sou cardiologista, me cabe a tarefa mais ingrata, talvez, a prova de clínica médica. E eu sei, há 10 anos atrás eu estava fazendo prova, e aí a gente fica naquela, cardiologia, clínica médica é o mais legal de estudar, eu não gosto de estudar gineco, pediatria, a gente fica, gineco são 20 questões, pediatria são 20 questões, clínica médica são 20 questões, assim. Então, claro, a gente não vai sonegar a clínica médica, porque cai na cirurgia lá, questão de pancreatite, o que a gente vai falar, a gente aprende, estuda gastro ali, tá lá, pancreatite, enfim, então a clínica médica tá nas questões de preventivo, enfim, então ela é importante. A gente vai ver que as 20 questões de clínica médica, elas se repetem bastante, essa moral de ficar fazendo prova, correção, a gente vai ver que tem umas questões que são habituais, assim, como a primeira questão, enfim, a primeira, delírio. Aí vocês forem olhar as ANRIC, os últimos 4 anos, acho que não teve um ano que deixou de cair delírio. Aí a gente pega, sei lá, às vezes a gente vai lá e estuda, eu gosto de oftalmo, acho legal oftalmo, assim, curioso, gostei bastante do professor, gostei dessa aula. Aí vou lá, vou dar uma revisada, não caiu nenhuma vez nos últimos 4 anos oftalmo, assim, nenhum. São coisas assim que... óbvio, hipertensão, diabetes, asma, DPOC sempre cai, a gente vai fazer essas questões hoje, mas é uma coisa que não é tão habitual dentro da neurologia. AVC não caiu todo ano, assim, por exemplo, e delírio a gente vai ver que é uma coisa que não é tão comum quando a gente é doutorando, enfim, a gente não acaba não identificando tanto, se o residente não vai falar para a gente, aquele paciente que estava sonolento, se a gente fizer o teste, ele vai ter delírio, assim. Então, antes de olhar as questões, assim, uma breve revisão, assim, delírio é uma coisa relativamente simples do ponto de vista de questão, a gente pode aprofundar bastante, mas para resolver as questões do dia a dia, da beira do leito e da prova, é muito semelhante. A gente tiver em mente que delírio é uma alteração do estado mental. E aí eu coloquei pequenininho, se for crônico, isso se chama demência. Enfim, a pessoa que tem um estado mental alterado, não conhece as pessoas, enfim, cronicamente isso é demência, mas a pessoa que chegou no hospital bem e no outro dia, onde é que eu tô? Me tira daqui, estou preso, me solta. E certamente vocês viram alguma situação de agitação semelhante. Isso agudo se chama delírio, e as questões abordam como se diagnostica delírio, etiologia do delírio, como se trata delírio. E a gente conhece o delírio hiperativo, assim, a gente sabe o paciente que chegou na emergência querendo quebrar tudo, que está lá contido, a gente faz lá o haloperidol, enfim, a pessoa dorme, acorda bem. Mas o delírio hipoativo também, às vezes, ele acaba sendo abordado. E isso, tanto na prova, não sei, até a prova de cirurgia eu não revisei os últimos anos, mas dentro da cirurgia o delírio ele é muito importante também para os candidatos a cirurgião, porque o velhinho fratura o fêmur, vai lá e recebe vários opioides, usa benzodiazepínico, enfim, medicamentos que aumentam o risco de fazer um delírio, e aí usa um catéter, aquele catéter deixa ele preso na cama, porque, enfim, vai tirar déficit cognitivo prévio, alguma demência prévia, enfim, cirurgias de grande porte, eu falei do fêmur, enfim, mas quadril, enfim, cirurgias com maior imobilidade, são casos que o velhinho vai ficar desatento inicialmente, a gente vai lá de manhã cedo, ele não dormiu bem, tá? Mas aí a gente volta na hora do round, enfim, passa o round no leito, que o cirurgião gosta de round no leito, e o paciente está lá olhando para cima, enfim, não está meio desatento, enfim, não responde bem as perguntas. Então existe o CAN, o diagnóstico é clínico, então eu boto assim, isso nunca é nenhuma questão vir cobrar esse método, mas esse é super simples, que objetiva, tendo esses dois, início agudo e flutuante, enfim, porque se for crônico é demência, desatenção e alteração de nível de consciência, pensamento desorganizado, a gente tem diagnóstico de delírio, não tem exame, não tem nenhum exame de sangue, exame de imagem, tomografia, B12, enfim, coisas que várias questões vão perguntar pra gente, e aí elas vão perguntar pra gente o que a gente faz, assim, se o velhinho tá lá quieto, assim, a gente idealmente vai tirar o catéter, vai botar um relógio na parede para ele saber a hora, uma janela se estiver aberta, ver o dia, ver a noite, são coisas que a gente sabe que ajudam, vai evitar as medicações que produzem delírio, e o mais legal é saber que benzodiazepínicos provocam delírio. Então a pessoa está agitada, o reflexo condicionado de quem ganhou carimbo ontem é o paciente agitado do benzodiazepínico ele ficar calmo. Só que ele vai ficar calmo e quando passar o benzodiazepínico vai ficar mais agitado que antes, porque isso contribui, é uma medicação que provoca o delírio. Então isso acaba sendo importante na prática e acaba sendo abordado. E o cara que faz a questão é o cara que está lá
lá passando round, assim, ele tá vendo, os alunos fazem tudo errado, vou botar uma questão disso aí, os residentes R1 não sabem nada disso, então vou botar na prova isso aí. Então, assim, quando a gente está fazendo questão, a gente está vendo a prática e isso acaba refletindo. Então, vocês já ouviram 1000 vezes, os estágios são importantes, enfim, mas olhar as questões é legal por causa disso. A maioria dos delírios são mistos, então aqui é só um estudo antigo, 92, hiperativo, 20, aqui é um número... 125, 19 tiveram delírio hiperativo de quebrar tudo, enfim. 65 tiveram hiperativo e hipoativo, então a maioria acaba sendo indefinida. E agitação, alucinação, a gente não pode dar benzodiazepínico, a gente aprende que a gente dá antipsicóticos. Então a psicose dá antipsicóticos. Tem os antigos, aloperidol, tão antigo, bem estudado, muita evidência, enfim, alguns problemas que a gente vai falar em outra questão. Quetiapina mais novo, enfim, olanzapina mais novo também funciona. E benzodiazepínicos, ele tem menos problemas, mas não tem evidência para usar, exceto no álcool. Então, só botei essa imagem para falar. Nesse ano, acho que não caiu, mas isso às vezes cai delirium tremens, delírio associado à abstinência alcoólica, e aí a gente usa benzodiazepínico para corrigir isso. Deixa eu declarar meu conflito de interesse da aula de farmacologia, então às vezes eu me perco um pouquinho, porque eu gosto de falar dos fármacos, então já vamos passar para não ficar muito nisso. Então, tranquilo, com isso que a gente, se vocês não sabiam nada de delírio, vocês já acertam essa questão, assim. Então isso eles adoram colocar, diagnóstico confirmado dos exames de imagem. Então, bobagem, nunca fizemos imagem. Isso no consultório chega a filha preocupada, minha mãe, às vezes ela acorda, não sabe onde é que está, será que isso não pode ser algum problema, não era bom fazer uma ressonância? Não, a gente não faz, enfim, a gente conversa, enfim, avalia, usa benzodiazepínico, tira as medicações. Existe um protocolo neurológico, avaliação de demências, mas o diagnóstico é eminentemente clínico, e aí classificado em hiperativo, hipoativo, misto. Aí aquela questão, existe o hiperativo, existe o hipoativo, existe o misto, a gente viu ali a tabela. Não achei que isso é uma classificação, mas aí a gente guarda para depois. A gente vê a ser, a utilização de benzodiazepínicos deve ser limitada se delírio em relação à abstinência alcoólica. Isso é perfeito, assim, isso aqui, essa questão foi feita para marcar correta. O cara que fez, ele colocou uma isca ali para os incautos, mas hipoativo, hiperativo misto, enfim. Mas existem outros, existe o próprio delirium tremens, assim, que é um subtipo de delírio, enfim, então que aí a B não fica verdadeira. Nenhum sinal de exame físico típico, então a D é falsa, e internação hospitalar nunca pode ser considerada como causa, muito antes pelo contrário, enfim, a gente acabou de ver. Então essa questão, fica um pouco mais de tempo, justamente uma coisa importante, a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho mais rápida agora, fiquem tranquilos, a gente não vai até as 10 horas. Você vê que eu gosto de falar, o Guinter também gosta de falar, mas a gente vai tentar levar em consideração que vocês já fizeram 60 questões e divertir vocês agora na parte final. Então, qual dos assassinos abaixo a gente faz quando tem quimioterapia? Aí, oncologia, eu odeio, não sei. Vacina e clínica médica, eu pulei isso, odeio pediatria, enfim, a gente fica apavorado. Aí a gente olha as questões, rubéola, hepatite, tétano, influenza, pneumococo, assim, qual estaria contraindicado? A gente pensa, tétano é uma coisa ruim e tal, mas hepatite, assim, não... Então a gente não, eu vou dizer essa questão, quando eu fiz essa questão, eu sabia o que ele queria cobrar de mim, mas na hora não me veio na cabeça, eu fiquei pensando um tempo e eu pulei, assim, eu fiz a prova sem ficar consultando, justamente para ver o que a gente lembra, enfim, eu faço cardiologia, eu trabalho em UTI, então isso está fora do meu dia a dia, e aí eu fui, e claro, aí eu peguei a referência para mostrar para vocês da onde é, mas, na verdade, o que ele está perguntando para a gente é qual que é vírus vivo atenuado. Porque se a pessoa tem imunocomprometida e eu der uma toxina, não tem problema. Assim, na pior das hipóteses, a vacina não vai pegar, entre aspas, não vou induzir imunidade. Mas se eu der um vírus vivo para um cara que tem imunidade comprometida, isso vai ser problemático para ele. Então, a gente tem que saber que a MMR, a sarampo, cachumba e rubéola, é vírus vivo atenuado, varicela é vírus vivo atenuado, herpes zoster é vírus vivo atenuado. Então, essas de vírus vivo, elas têm que ser dadas um mês antes de ter qualquer imunossupressão, ao menos, e evitadas as 2 semanas. As inativadas podem ser dadas mais próximas, com o risco de não induzir uma imunidade desejada, mas sem ter o risco clínico das atenuadas. Então, vírus vivos não são usados durante vacinação, pelo menos 3 meses depois com vírus vivo.
Então fica muito fácil, a gente entende que é vírus vivo e marca a rubéola. As outras, elas são toxinas ou são partículas virais, capsídeos, enfim, não tem nada que pode infectar nessas vacinas. Então... Deixa eu, já que o Fábio me chamou, ele falou, a gente está falando junto aí, esse tipo de questão é uma questão bem típica da prova da NIS, é uma questão que vocês, que a gente, quando está fazendo a resolução, é uma questão de pulo, uma questão de jump. O que é isso? A questão está propondo para vocês uma situação que, na verdade, ela espera que vocês tenham conhecimento de base que não tem uma relação direta com a questão. Vou dar um outro exemplo para vocês, que é muito comum, pode cair na clínica e cai na cirurgia sistematicamente. Eles perguntam qual dos medicamentos abaixo não pode ser utilizado para um paciente que tem deficiência de coagulação. E aí tu fica assim, pô, como é que eu vou saber o paciente que tem deficiência de coagulação, qual é o remédio que ele não pode tomar? Ele não pode tomar um remédio que faça com que ele sangre. Se ele sangrar, ele não coagular, ele vai morrer. E aí vocês vão lembrar do uso do AINE oral de maneira prolongada, e se esse cara usar isso aí, o risco de sangramento dele é maior, ele vai morrer. Então, por exemplo, o ibuprofeno. Esse tipo de questão que faz o jump, como ele fez da vacina, ele não quer saber a vacina, ele quer saber se sabe qual é o bicho da vacina que está causando, que é um vírus vivo e vai atrapalhar o problema do paciente que tem baixa imunidade. A mesma coisa acontece com uma medicação que tu sabe que vai sangrar e um paciente que não pode correr o risco de sangrar. Isso é muito comum na prova da NIS. Né? Então, o indivíduo que tem essa capacidade de fazer esse entendimento, o jump, o pulo, que não é uma questão direta, esse cara se beneficia bastante dessas questões. E essas são as questões que a gente tem que se preparar para a prova da NIS. Isso que a gente não ensaiou nada. O Guinter foi meu colega de faculdade, assim, então a gente tem a intimidade para interromper um ao outro. Então eu vou ficar na aula dele também. Então vai ter a volta. Mas isso é importante que o Guinter falou antes de fazer a prova em condições. Assim, aí eu tô lá deitado, fazendo no tablet, no celular a prova, eu acabo enxergando essas coisas, mas eu tô lá no dia, preocupado, nervoso, sentado na cadeira, eu acabo, meu Deus, eu não estudei vacina, não sei quimioterapia, não ia nas aulas de onco, enfim, achava muito chato. E aí pula, nem dá uma lida por cima e pula, no final aquela coisa vem, aí quando eu vou ler pela segunda, aí sobrou uma hora, assim, a prova da Henrique, que eu lembro, não me parece uma prova muito demorada, assim, não é uma prova, tem provas que falta mais tempo. Enfim, sobrou uma hora e eu não fiz 5 questões, assim, eu tô tranquilo, assim, 20 minutos por questão para ficar pensando, enfim, e as coisas acabam vindo, então tem essa questão também em termos reais. Cai bastante farmacologia, assim, eu dou aula de farmacologia clínica, assim, eu não sou um farmacologista básico e tenho bastante questões que a gente responde lá com a farmacologia do início da faculdade, claro que a gente repete na clínica, essa questão é uma questão que está lá no livro do professor Fux de farmacologia, está lá, qual das drogas é considerado tratamento de primeira linha no tabagismo? Questão fácil, fui para um ambulatório de pneumo, eu vi os caras discutindo, assim, dá para usar vários medicamentos, assim, eu não vi eles falando em clonidina, um antipertensivo, enfim, diazepam, a pessoa está ansiosa, usar diazepam para difumar. É possível, assim, por isso que ele botou primeira linha, não o que é possível para esse tabagismo. Nortriptilina existe estudo, existe ensaio clínico, até fez um pessoal de um psiquiatra de Passo Fundo fez ensaio clínico usando nortriptilina com outra coisa junto, enfim, mas não é primeira linha, enfim. Metadona, opioide de elongação. Então a gente fica com um antidepressivo testado nesse aspecto que se chama bupropiona e que tem 30, ficou meio ruim, isso aqui é uma meta-análise Cochrane, figura meio feia, mas tem 36 estudos mostrando que o bupropiona funciona com 80% de chance da pessoa parar de fumar em relação a placebo, parecido com nicotina, então aqui quanto mais para cá, maior a eficácia. A gente tem uma pílula mágica chamada variniclina, que bloqueia o receptor da nicotina e aumenta mais a chance da pessoa parar, então são os recursos que a gente tem na pessoa que quer parar de fumar, então a gente oferece isso. Então a gente tem 3 coisas, a bupropiona, a nicotina, que são semelhantes, a variniclina, que é melhor, e isso é a primeira linha de tabagismo. Então a prova da Higgs tem essa peculiaridade, tem o pessoal da direção que é bem comprometido com as campanhas de questão do tabagismo, quem isso na fundação conhece o Luiz Carlos, que é um cara que fala sempre tabagismo, tá lá, ele faz parte da Higgs, sempre tem questão de tabagismo na Higgs, essa foi, às vezes cai mais de uma, então tem 20 questões e 2 de tabagismo, então a gente tem um certo desequilíbrio se a gente for pensar na clínica médica,
Então, a gente sabe mais uma coisa importante, e isso é um assunto bem importante para a prática também, né? A gente pode ser promotor de saúde mesmo sem ser pneumologista, assim. Chega um cardiologista, chega o cara, eu fumo, já pensei em parar de fumar? Eu penso, mas é muito difícil, não sei o quê. A gente tem critérios para escolher, assim, mas a gente oferece, não quer tentar uma medicação para te ajudar, assim, assado, a gente vai lá e oferece. Isso aumenta a chance da pessoa parar. Então, uma questão prática, enfim, o cara que foi para um ambulatório 2 de pneumo marca essa questão sem dificuldade, e isso é um assunto que, principalmente na Higgs, ele é muito, muito cobrado. Essa é meio chata, assim. Isso foi em 2016, a gente teve, eu acho que em 2015, a gente teve umas mortes de influenza. Isso caiu bastante. Em 2009, a gente teve a epidemia de influenza. Vocês provavelmente não estavam nem na faculdade, não estavam nem, talvez no cursinho, enfim, a primeira epidemia da gripe A. E aí esse oseltamivir, o famoso Tamiflu, virou uma medicação super pop. Assim. O Tamiflu era um medicamento que as pessoas prescreviam, e ficou mal essa imagem também, é uma meta-análise, que ele diminui em 16 horas o sintoma de gripe. Então, ele era uma medicação que, assim, o cara chegou com gripe, olha só, tem um remedinho, custa sei lá quantos reais, isso vai diminuir em um dia o teu sintoma. Então, nada demais, assim. A um custo de cada 20 e poucas pessoas aqui, o número necessário para ter um efeito adverso, vai ter náusea ou vômito. Então, uma galera tem náusea e vômito, e muito náusea e muito vômito, e a gente viu na prática que lá em 2009, os colegas que se expuseram ao vírus tinham que fazer profilaxia com oseltamivir, e aí falaram que não conseguiam comer nada, você tinha que tomar por 5 dias e vômito, náusea. Então, isso foi uma coisa complicada e um benefício relativamente pequeno. Mas aí a gente aprendeu, em estudos observacionais na época, que menos de 2 anos, mais 65 anos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos e portadores de doenças crônicas complicavam mais, portanto, eles podem se expor a um benefício de, nas primeiras 48 horas, receber um inibidor da neuraminidase, o Tamiflu é o mais popular, o oseltamivir, tem os outros Mivir aqui do lado, que inibem a replicação viral. Por isso, 48 horas. Não adianta eu dar um medicamento desse tipo depois de 48 horas, porque os sintomas de gripe são os interferons circulando, eles estão provocando os sintomas, então não vai adiantar eu bloquear a replicação viral. Então, eu disse que isso é meio chata, porque é uma coisa importante, gripe, super comum, a gente estuda o Tamiflu, as pessoas perguntam, a gente olha lá 1, 2 e 3, eles começam com droga deve ser prescrita em dose de 75 mg, às vezes ao dia por 5 dias. Eu abomino inteiro e completamente. Tem no bolso a posologia de tudo, assim. A gente tem os 1 milhão de aplicativos offline, se não tiver internet, enfim, com posologia. Então, é péssimo cobrar dose, mas então a gente pula a dose e normalmente ela não é necessária. Então, normalmente a gente marca sem saber a dose. Aí a gente vai no 2. Náusea e vômito pode ser minimizado se for ingerido com medicação, com alimentação. Isso é meio que uma verdade universal, assim, não? A gente retarda a absorção gástrica do medicamento. O medicamento em jejum também é mais absorvido no estômago. Se eu ingerir com comida, eu acabo absorvendo ele mais no duodeno, mais no ilho, enfim. Isso potencialmente atenua, mas nada... a gente aceita como verdade, assim, porque eles estão perguntando, aquela coisa de perceber o que eles estão perguntando, a gente sabe que náusea e vômito é comum, e é bem comum com essa medicação. Reduz sintomas nos casos de influenza não complicada, se iniciar dentro de 2 dias do início dos sintomas. Essa é o que a gente é obrigado a saber. Uma informação, essa é o 3. Então, o 3 a gente é obrigado e não tem choro. A gente olha aqui 3, 3, 3. Então, B, D e E. E aí a gente olha o B, D e E, tem o 1. Então, assim, o 3 a gente é obrigado a saber, a gente ganhou a 1. Então, a gente não precisou saber a dose. Então, a gente vai ter que só escolher entre a 2 e a 4. Então, a 2 a gente ficou em dúvida e tal, se a alimentação muda. A 4 tem sido associada a alterações psiquiátricas em pacientes com mais de 70 anos. Nunca tinha ouvido falar assim dessa coisa. Fui procurar nessa meta-análise que eu gosto aqui, alteração psiquiátrica, está aqui embaixo, pequenininho, número provocado de 1.900 até o infinito intervalo de confiança. Então, é um risco virtual, digamos. Então, não tem sido associado a nada. Ficamos 1, 2 e 3, então. Náusea, vômito e melhora o sintoma até 2 dias. Então, a questão que começou com a dose e assustou a gente era uma questão tranquila. Então, tem essa coisa também, a pessoa coloca
E eu faço bastante questão na prova, a gente bota uma questão, uma alternativa horrível para assustar o aluno e a questão é fácil. E um monte de gente erra, assim, a impressão é que funciona esse tipo de estratégia. Então, é nunca se estressar, não sei a dose do Tamiflu, e errei a questão. Não é assim. Anemia, doença de deficiência de ferro. Isso é todas as provas, porque a anemia vai cair na pediatria e vai cair na clínica médica quase sempre, de hemato, aí a gente perde horas e horas estudando linfomas, leucemias e tal, e o que cai é anemia. Assim. De vez em quando cai leucemia, de vez em quando cai linfoma. Não caiu nenhuma nos 4 anos da Henriques. A anemia cai quase sempre. Então, vamos dar uma olhadinha na revisão de anemia rapidinho para lembrar dos conceitos. Vocês já viram que eu gosto dessa tática. A gente tem uma reserva de ferro, a gente perde 1 miligrama por dia de ferro, a gente absorve 1 miligrama por dia de ferro. Então, beleza, aqui vai para cá, 20 miligramas por dia vai para o osso, o que vai para o osso vem da destruição do baço, enfim, as hemácias senescentes, então é um circuito fechado. Entra 1, sai 1, renova 20, vai 20, e a gente tem aqui o ferro do plasma que vai para o reservatório, 1.600 miligramas. Então, olha, o reservatório é muito maior do que a gente usa por dia. O reservatório aqui é o que a gente conhece por ferritina. Na verdade, isso não é ferritina, é isso que a ferritina mede. A ferritina faz a reserva do ferro. E aí, eu gosto dessa imagem aqui, que tem a gente gasta a reserva do ferro antes de ter anemia. A anemia, eu gastei a reserva e eu estou gastando o ferro circulante, digamos. Então, a ferritina ela já é baixa quando eu começo a gastar a reserva bem antes da anemia. E aí, eu falei em ferritina, já veio a imagem mental da capacidade de ferropéxica, a ligação. É complicada essa parte. Aí está aqui o TBIC, o Total Iron Binding Capacity, enfim, que aí o organismo fica mais ávido por ferro quando a ferritina é baixa, mas é muito raro a questão querer tanta coisa da gente. A gente tem a questão mais básica e principalmente na Henriques é uma questão bem prática. O pessoal que está ali nos rounds manda a questão para o pessoal da Henriques, eles botam as questões, eles perguntam essas coisas. Como é que a gente absorve ferro, enfim. Então o ferro de carne, o ferro M é maior. Então eu tenho uma cunhada que é vegana, que ela vive discutindo, fala, olha só, muito bonito o ferro com todas as tuas saladas e o ferro vegetal, tu não absorve, porque as fibras inibem a absorção, adoro os chás, enfim, inibe a absorção. No início ela comia ovo e leite, era pior ainda, porque ovo e leite são inibidores da absorção, enfim. A proteína da carne estimula a absorção, a vitamina C, o ambiente ácido tomar o ferro, e o ferro M, o ferro na proteína, a gente absorve a proteína, a gente não absorve o mineral ferro é muito difícil de absorver, tanto é que existem apresentações, e aí a gente faz o sulfato ferroso oral como a forma mais comum de absorção, mas existem comprimidos comerciais que vêm ferro mais vitamina C junto, justamente nessa ideia de repor, e aí repor o estoque. Então, a pessoa tem anemia ferropriva, não está formando hemácias porque não tem estoque de ferro, eu começo a dar ferro, depois de 2 semanas eu começo a ter a resposta de reticulocitose, de ter a produção de hemácias. 2, 3 meses para corrigir a anemia. E eu vou precisar de ferro intravenoso, e eu usei em, 10 pacientes na vida, talvez. Os nefrologistas usam um pouco mais, porque tem toda a questão do metabolismo do ferro, enfim, da eritropoetina renal, é outra questão que também não costuma cair nessas provas, enfim, mas talvez vocês lembrem, que aí a gente usa, porque precisa de muito ferro nas nefropatias, enfim. A intolerância é um problema que a gente vê na obstetrícia, aí que a gestante entra na gravidez com 11 de hemoglobina, tem que usar 3 vezes por dia ferro, mas não consegue ficar mal, enfim, então isso é um problema. Normalmente a gente usa sulfato ferroso em dose baixa, bem precocemente, para evitar o problema. E a questão, vocês vão ver o 1, 2 e 3 agora, ela cobra bem essas coisas comuns, assim. A 1 é óbvio, assim, gravidade causa determinada abordagem, enfim, se ela é mais grave, a abordagem é uma coisa, menos isso, é uma questão, assim, chovendo molhado. Dose de 200 mg por dia usualmente adequada nos assintomáticos. É o que eu falei de dose, assim, a gente pula e nem diz nem sim nem não. Então, a 1 a gente aceitou em termos, a gente vê que a 1 a gente só elimina a C. Reticulócitos aumenta dentro de 4 a 7 dias no início do tratamento.
Está escrito menos ali no slide prévio, do Cécio, aquela informação do slide anterior. A gente normalmente não briga com intervalos, porque lá no edital da Henriques está escrito Cécio, Harrison e Corrent. Isso é problemático, porque são 3 fontes que não conversam entre si, e numa outra questão eu vou mostrar esse problema, mas a gente pensa faz sentido, tem que dar o ferro para uns dias depois começar a produzir hemácias. E o mais importante é a 4. Então, eles estão perguntando para a gente mesmo se a gente sabe que a gente tem que dar ferro depois que a anemia está bem, porque o cara que está lá no posto de saúde, trabalhando, enfim, ganhando os pontos do Provab, enfim, ele está lá tratando uma anemia ferropriva e veio ali, tá bem a anemia, pode parar. Mas se parar antes de 6 a 12 meses, eu não repuso o meu estoque, então não aumentei a ferritina. Esse paciente tem uma chance grande de recorrer à anemia. Então essa questão está aí para a gente saber que a 4 é correta. A gente sabe que a 4 é correta, a gente marca 2 e 4 ou 1, 2, 3 e 4. Então a gente acaba ficando. Então a gente já queria marcar 1, a 3 a gente achou bem, então a gente vai tranquilo na E. Então vê que as questões às vezes de 1, 2, 3 parecem tão difíceis, mas às vezes a pessoa quer que a gente saiba uma coisa, então isso é interessante também. A gente tem certeza que tem que ter o 4, então o 4 está só nessas duas, a gente não erra a questão, enfim, bem tranquilo. Essa é a que eu estava falando, que o problema de ter 3 referências. Então essa questão é legal, assim, quando eu li esse enunciado dessa prova, que questão legal, eu gostaria de ter feito essa questão, mas eu li as alternativas e é péssimo. Então, hipotensão ortostática, eu adoro questões cardiológicas, você deve ter percebido. Então, hipotensão ortostática, paciente com história de síncope, a medida da pressão arterial e da frequência cardíaca deve ser feita. Já dei aula de semiologia, eu ensinava para os alunos nunca fazerem o que está na alternativa... Onde é que está? Então, apenas o paciente em posição ortostática a gente não vai avaliar a hipotensão postural, isso que a gente não marcaria. Depois de 3, depois de 5, apenas... não, até eles não colocaram. É o que eu colocaria na questão. Eu colocaria uma para ele marcar errado, deitado e logo que levanta. Porque não é bem assim que funciona a hipotensão postural. Até existe uma hipoperfusão cerebral, especialmente em pacientes que usam antihipertensivos, bloqueiam a resposta simpática. Mas eu disse que ela é péssima por causa disso. Vocês estão lendo enquanto eu estou falando. Posição supina e depois de 3 minutos, posição supina depois de 5 minutos, após em ortostatismo. A gente fica entre B e C, assim, a gente sabe que tem que ser deitado e de pé, e aí a gente tem que saber 3 ou 5 minutos depois. E eu disse que isso é péssimo, porque, deixa eu ir direto pro livro, depois eu mostro algumas outras coisas. Porque no Harrison está escrito, hipotensão postural se define com queda de 20 de sistólica e 10 de diastólica após 3 minutos. O último Cécio diz queda de 30 de sistólica e 10 de diastólica, não fala o tempo. E o Corrent desse ano fala em queda de 20 logo após levantar. Então a gente tem 3 referências, a gente tem aqui os 3 minutos do Harrison. E isso tem um fundamento que vem lá da eletrofisiologia. E é sacanagem, isso tu não cobra do aluno de clínica médica, que existe um exame chamado Tilt Test, que é um exame de avaliação de síncope, que a pessoa fica numa maca deitada e a maca se levanta a pessoa passivamente, e aí está medindo lá a frequência cardíaca e pressão, e a resposta costuma ser depois de 3 minutos. Então, como eu não tenho um tilt test, o paciente está deitado, ele levanta, eu controlo 3 minutos, eu meço a pressão aqui, eu vejo que ela caiu e eu defino como hipotensão postural. Mas isso acaba sendo avaliação de síncope, que eu só botei a revisão aqui de síncope, porque vai ter 2 questões de síncope nesse ano, sempre cai. Então, o delírio e síncope, a gente está aprendendo, são coisas comuns na Higgs. Lembrando que a síncope, perda transitória de consciência e tônus que recupera espontaneamente, é o popular desmaio, a pessoa cai e levanta. E isso é um problema em quem tem doença cardíaca, em idoso e em quem tem alteração eletrocardiográfica, porque aí significa que isso pode ser uma doença, uma arritmia cardíaca principalmente, que podendo levar a uma parada cardíaca, ainda que 14% dos casos só, dos casos conhecidos, e a maioria desconhecido, é a segunda causa, atrás só de crises vasovagais, que eventualmente a gente tem, todo mundo já teve uma pré-síncope. Então, num dia muito quente, muito tempo de pé, enfim, acaba tendo tudo, fica meio nublado, a gente senta e fica tudo certo, enfim, uma lipotímia, o termo científico, mas a hipotensão postural, então,
nesse caso, a questão é ruim, fazer uma pessoa errar uma questão por causa disso, mas é útil para a gente discutir esses conceitos, enfim, porque esses conceitos são recorrentes. Eu falo meio rápido, até para controlar o meu tempo, mas eu aceito interrupções, levanta a mão, assim, eu faço passivamente, enfim, alguma consideração, alguma coisa, fiquem bem à vontade. Barbada. Essa aqui eu não vou ler o enunciado dessa questão aqui. Então, eu não vou ler em cima, eu vou ver qual que é o, não sei nem correto ou incorreta. Codeína, morfina, lorazepam, midazolam e propofol. Qual que é a alternativa certa? Teve um propofol. Por que propofol? Opioide, diazepínico, outra coisa. Não precisa nem lembrar o que é o propofol. Eu tenho que saber que codeína e morfina, isso todo mundo sabe. E lorazepam e midazolam a gente sabe também. Então, é propofol. Pronto, foi a próxima questão. Então, eu tenho tempo para voltar naquela de antes, que eu não entendi muito bem da dose, eu vou lá e ganhei tempo nessa aqui. Manejo de dispneia em paciente terminal. A gente usa para dispneia terminal, o paciente em cuidados paliativos, que eu não vou entubar, um DPOC que não tem o que fazer mais, que não tem mais medicação, que não pode mais transplantar, e ele tem um quadro terminal, eu vou fazer cuidados de fim de vida e vou dar opioides para tirar a ascensão de dispneia, começo lá com a codeína e vou chegar na morfina e tirar a ansiedade, vou usar os benzodiazepínicos, e isso está na tabelinha do Harrison, essa tabelinha, enfim. Então, as tabelas, assim, às vezes dá a impressão que o professor tô sem ideia de questão, ele fica folheando o capítulo e vê as tabelas, assim. Então, é sempre interessante olhar as tabelas dos livros, enfim, que normalmente tem os tópicos que a gente acaba pescando, às vezes, para fazer questões. Mas barbada, assim, essa aqui não... Eu gostaria de ter o percentual de acerto, enfim, mas essa aqui, enfim, muito tranquila por essa peculiaridade. A questão é boa, mas eu colocaria classes diferentes, obviamente, enfim, né? 1, 2 e 3, a gente usa apenas 1 e 2, 1, 2 e 3, enfim. Tem uma coisa de questão que normalmente essas questões elas são mais fáceis, as questões do não, porque a gente acaba tendo esse tipo de coisa, assim, mas essa não, mesmo sim, o mesmo não, seria tranquila. Não vou eleger uma melhor questão, uma pior questão da prova, mas essa aqui está errada. Então, assim, essa questão aqui ela está errada, mas ela é muito boa para a gente discutir um assunto que a maioria talvez já saiba, e eu nunca tinha pensado que eu ia fazer uma questão sobre isso, porque isso é uma questão que os pacientes fazem para a gente. Doutor, eu vim repetir um raio-x porque eu tive uma pontada mês passado, eu quero saber se está tudo certo. Então, a pergunta do dia, assim, dezenas de pacientes me perguntaram para repetir um exame, e ele está perguntando para a gente quando repetir o raio-x. Mas a questão está errada, porque ela pergunta em que momento um paciente foi internado para tratar pneumonia bacteriana sem complicações. Cai bastante pneumonia, obviamente, pneumonia é um assunto importante, cai com alguma frequência indicação de internação de pneumonia. Tem o CURB 65, confusão, uremia, frequência respiratória, pressão arterial, enfim, e mais de 65 anos, são critérios de internação. Então, normalmente, uma pneumonia sem complicações não internaria. Se internaria, interna 2, 3 dias, tratamento antibiótico e veio e vai embora. Enfim, faz o raio-x da chegada e nunca mais repete. Quando repetir, nunca. Assim, se tivesse alternativa D, nunca. Mas aí, o que esse cara está querendo que a gente marque? Assim? A gente olha 2 dias antes da alta, talvez nem precise ficar 2 dias, enfim. No dia da alta é razoável. Talvez muitas pessoas tenham marcado assim, vamos ver como é que está, se tem alguma complicação. É clínico o critério de melhora de pneumonia. A pessoa deixou de ter febre, ela não tem empiema, enfim. Então a pessoa não repete, se não tem complicações, já disse, não tinha derrame pleural, não tem imunossupressão, enfim. E aí, o que ela está perguntando é uma coisa que eu não encontrei no Cécio, nem no Harrison, nem no Corrent. Assim, eu vou dizer que eu perdi mais de 1 hora procurando, que é uma coisa que eu sabia da prática, assim, porque algum preceptor me disse uma vez que não adiantava repetir o raio-x antes de 1 mês, que a resolução radiológica é a mais lenta. E isso tem uma tabelinha no UpToDate, bem interessante, eu copiei aqui. Quanto tempo demora para melhorar a pneumonia? Taquicardia e hipotensão 2 dias, febre, taquipneia e hipóxia 3 dias, tosse e fadiga 14 dias, infiltrado radiológico 30 dias.
Então ela acaba sendo boa, que ela pergunta, quanto tempo demora para resolver o infiltrado radiológico? 4 a 6 semanas. Essa seria a questão boa, razoável, que não faz a gente ficar surtando, pensando bobagem, alta hospitalar, raio-x pré-alta, coisa que a gente vê na prática, né? Vocês vão ver, eu sou R1, quando eu sou R1, eu peço bem mais exame que preciso. Então, nunca, primeira vez na vida que uma pneumonia está internada para mim, eu vou pedir um raio-x pré-alta, mas não preciso, enfim, então a gente não vai marcar aqui. Mas aí a gente vê, a gente é o doutorando, tá vendo o R1 fazer o raio-x, vai lá e marca aqui e erra a questão. Então, tem essas coisas também que são feitas, parece, para cobrar também do conhecimento teórico. Mais uma de farmaco. Então, mais uma de farmacologia, e farmacologia cardiovascular, enfim, não tinha como eu gostar mais dessa questão. Então, qual combinação de drogas está associada à redução da recorrência no caso de um paciente hipertenso que teve um acidente vascular encefálico? Então, ele nos dá várias combinações de antihipertensivos e ele pergunta qual que é eficaz. Então, quem gosta de farmacologia, que estudou pelo livro Farmacologia Clínica do professor Fux, marcou, sabia que obrigatoriamente ia conter diurético, só que a gente vê que provavelmente foi alguém do clínico essa questão, porque diurético, enfim, o diurético tem uma eficácia maior. Isso do Alret, 2003, então mais quase 15 anos, isso do Alret mostrou que diuréticos são superiores na prevenção de AVC do que outras classes, enfim, mas aqui são combinações. Então, é uma questão um pouquinho mais difícil, que cardiologistas amam grandes estudos. Então, a gente tem um grande estudo que tem um nome, então os acrônimos na cardiologia, na prova do Clínicas cai, no estudo não sei o quê, não sei o quê. Então, a prova da Higgs cai também porque o cardiologista fez a questão, mas ele não escreve no estudo Progress. Mas essa questão é desse estudo aqui. A gente pegou os pacientes internados por AVC, não importava se tinha hipertensão ou não, e dava placebo, e aqui placebo, todo mundo tendo AVC, 15% de AVC em 4 anos, ou antihipertensivo, um pouquinho mais de 10% em 4 anos. P significativo, antihipertensivo diminuiu o AVC em pessoas não hipertensas. Então, nem precisava ter hipertensão. Então, ele não quis dar um tilt na cabeça do aluno. Ele é hipertenso, aceitem e tal, porque os hipertensos também melhoram. Então, aqui uma análise de subgrupo. Então, 1.0, igualdade dos dois grupos. Para cá, favorece o tratamento. Então, 27% de redução de risco em não hipertensos, 32% em hipertensos. Então, quase igual à prevenção. E esse estudo tem uma peculiaridade muito legal para quem gosta de neuro. Mas eu lembro da neuro que a gente dava enalapril para todo mundo que tinha AVC, porque eu aprendi que o enalapril ajuda a prevenir um AVC. E aí aqui, single drug, esse estudo possibilitava os médicos escolherem. Eu posso dar um placebo ou a droga A, que era só perindopril, um inibidor da ECA, ou a droga B, que era perindopril mais indapamida, que era o tiazídico mais o inibidor da ECA. E quando eu analisei o subgrupo, é só quem recebeu a combinação preveniu. Então, esse é um estudo que os neurologistas entenderam errado e está nas diretrizes de usar inibidor da ECA. E aí o pessoal lá do Clínicas ficou assim que não, os cardiologistas não aceitaram nunca essa interpretação e está lá. A gente cobra dos alunos de graduação, os nossos alunos acertam essa questão, assim, porque a gente vai mostrar, como eu gosto muito de ensaios clínicos, na minha aula de farmacologia, eu falo isso, enfim, eu acho que são os grandes estudos símbolo, enfim, o estudo Alret, diurético, esse aqui, um estudo que é de 2003, 2001, ele é mais antigo que o Alret, esse estudo ainda, um estudo da indústria, inclusive, enfim, então, assim, às vezes a gente xinga a indústria, o pessoal que fala de farmacologia clínica, aqui um estudo honesto feito pela indústria que trouxe um conhecimento bem interessante. Então, tranquilo, inibidor da ECA diurético previne AVC em quem já teve AVC, mesmo que não seja hipertenso, assim, uma coisa bem interessante. E eu vou passar logo, senão eu vou ficar falando um monte de antihipertensivos, enfim. É a aula que eu mais gosto de dar, obviamente, enfim. Uma maré agora é uma questão não tão legal, mas um conceito legal. Lise tumoral, o que a gente administra? Eu adoro questões curtas, assim, porque padrão para lise tumoral, allopurinol, hidratação, oxidação de urina e diurético. Então, o que a gente faz para lise tumoral? Quem não lembra o que é lise tumoral? É o tumor rompendo, secundário a quimioterapias, normalmente, principalmente linfomas e leucemias, mas pode ser espontâneo também, o próprio turnover celular e necrose desordenada vai liberar muito ácido úrico e isso vai cristalizar nos túbulos renais, vai fazer uma insuficiência renal obstrutiva e o paciente vai evoluir para hemodiálise.
o que a gente faz para tratar isso? A gente dá um monte de líquido, porque aí não vai obstruir, líquido, 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 líquido. A allopurinol vai diminuir a formação de ácido úrico, enfim, vai diminuir a formação de novo ácido úrico pelas xantinas, enfim, talvez um papel até não tão grande, porque está liberando ácido úrico formado, mas não tem nenhum mal em dar allopurinol, então a gente vai lá e dá allopurinol. Existe rasburicase, é uma coisa cara, a gente não tem tão disponível, que faria catabolismo do ácido úrico, enfim, mas como é caro, não é tratamento padrão, nem está nas alternativas. A alcalinização urinária é interessante, está na questão, porque ela era usada porque o ácido úrico é mais solúvel em pH elevado, então dar bicarbonato aumentaria a solubilidade do ácido úrico, mas isso precipita xantina e fosfato de cálcio. Isso é uma informação mais nova, e eu vou confessar para vocês que eu sabia que estava no up-to-date essa informação, porque aí, como não é uma coisa que a gente trata no dia a dia, a gente vai lá no up-to-date e revisa, está tudo certo, mas está no Cécio também, então isso foi incorporado já no livro de medicina interna. E diurético é uma faca de dois gumes, porque eu aumento o fluxo renal se o paciente não estiver desidratado. Mas se eu estiver dando furosemida, eu desidrato facilmente um paciente. Então a gente só dá diurético se a gente abusar da hidratação e o paciente ficar congesto. Então não faz parte da terapêutica inicial. Entretanto, no Harrison tem um fluxograma, e eu falei das imagens, das figuras, hidratação, pH 7 ou maior por bicarbonato de sódio, allopurinol e eletrólitos. Se continuar alto, então tratar rasburicase, insuficiência renal, enfim, outras coisas. E essa questão marcou a alcalinização de urina como verdadeira. Então essa questão eu errei assim, quando eu fiz. Assim, eu pensei, olha só, eles botaram aqui a pegadinha. Diurético não, a gente não usa diurético normalmente, então a gente corta essa. Hidratação, obviamente, todas têm. Não, na verdade, a allopurinol botou nas que a gente... Mas o 2, hidratação, todo mundo sabe que tem marca de hidratação. Então, a gente cortou o 4, cortou essa. A gente sabia que tinha que ter o 2 e tinha 1 e 2, 1, 2 e 3. Então, eles fizeram a gente escolher se a gente queria alcalinizar a urina ou não. Aí não tem como saber. Felizmente, isso é raro, assim, não é frequente, mas aí a gente marca, preenche recurso e torce que assim, a gente vai lá e no recurso a gente escreve isso aqui. No Cécio diz que foi abandonado por causa disso, apesar do Harrison aceitar. Então, como ambos são fontes do concurso, não é aceitável, enfim, mas isso a gente marca e vai embora, enfim, a gente não fica brigando com a prova. E não é tão comum. Quando eu fiz prova de residência, assim, eu acho que mais para essa do que a prova de especialidade de cardiologia. Eu fiz recurso para todas, assim, enfim, eu escrevia, assim, sentava, enfim. Poucas foram anuladas, enfim, né, mas a gente faz, a gente discute. Mas na hora da prova a gente não briga, a gente marca e segue a vida. Helicobacter pylori. Quando a gente trata? Então, essa questão eu achei meio chatinha, porque a gente, patologia, assim, aguda, eosinofílica, crônica, linfocite, granulomatose. Então, a gente, Helicobacter pylori eu sei pouco e não sei nada de patologia, não sei, vou errar essa questão. Aguda, a gente precisa tratar, se não tiver úlcera e uma infecção aguda. O que é uma infecção aguda de Helicobacter pylori? Helicobacter pylori é uma bactéria super comum. Enfim, se a gente procurar em nós, pelo 80% vai ter Helicobacter pylori, a maioria vai ter uma infecção assintomática por Helicobacter pylori, enfim, que foi aguda e cronificou, enfim. Alguns curam sozinhos, isso por características da bactéria, características do hospedeiro, ela pode ser autolimitada, mas normalmente ela cronifica e algumas pessoas fazem uma gastrite que cura sozinha, ou nem faz gastrite nenhuma. Algumas pessoas fazem úlcera, pode fazer linfoma, mas todas as complicações elas passam obrigatoriamente pela gastrite crônica. A infecção aguda de Helicobacter pylori não tem. A complicação da infecção aguda é a infecção crônica. Então, a gastrite crônica é uma das complicações que depende da bactéria, depende do hospedeiro, e, enfim, várias coisas que a gente não sabe. E eu dei essa aula num curso de preparação prova de título de clínica médica, e tinha um cara que trabalhava de gastroenterologista, que aí ele deu uma aula para mim que falou dessas enzimas aqui. Não, mas tu não pode tratar o Helicobacter pylori se tu não souber
se o paciente tem a não sei o que dá para testar agora, porque tu pode estar eliminando Helicobacter pylori, que nunca vai ser câncer, e o paciente fica vulnerável a pegar um outro que vai ser câncer. Eu perguntei, da onde que tu viu isso? Não, teve um congresso que eu fui fora do que, sei lá, que onde é que era. Eu falei, não, olha só, isso não vem ao caso na prova de título, tu não vai marcar isso aí, não vai surtar. Então, assim, essas coisas aqui, então, aqui as interrogações, enfim, um pequeno fecha parênteses, crônica. Enfim, então, era difícil, aguda não, eosinofílica, linfocítica, granulomatosa, não, gastrite, infecção crônica pelo Helicobacter pylori que a gente trata. E assim, quando eu fiz, não deve ser isso. Não, eu fui lá, não, é isso mesmo. Gente. Então, parece difícil, mas é fácil e é um perfil de questão. Fazer a questão que tem uma cara de difícil e a pessoa não acredita que é tão fácil. Então, se ela parece difícil, mas vocês têm uma intuição, marca a intuição. E nesse caso era isso aí, era a questão de saber que o Helicobacter pylori a gente trata só infecção crônica, enfim. E tem uma tabela bem grande no capítulo do Helicobacter pylori, indicações de tratamento. E aí tem lá desejo do paciente, enfim. Então a gente não aprendeu. É difícil fazer questão disso, que a gente não sabe bem quem tratar. Tem úlcera, tem que tratar. Tem risco de câncer, enfim, alguma coisa. Tem gastrite, se discute, provavelmente se trate sempre com gastrite, mas é uma coisa que muda bastante. Aqui é uma questão para não brigar. Mais uma questão 12, é mais uma questão para quem atende, quem fez bastante estágio, fazendo emergência, que aí a gente faz a primeira prescrição, o paciente chegou, aí o paciente traz a receitinha do médico dele, o paciente internou por pneumonia, e aí tem que precisar dos remédios de casa. E aí tá lá, a gente prescreve metformina, e aí quando discute no round, não, tira a metformina e deixa isso necessário. E a gente faz isso por causa disso, por causa da creatinina alta. O paciente tem pneumonia, pode fazer insuficiência renal, e é uma contraindicação relativa à insuficiência renal, aumenta o risco de uma doença chamada acidose lática. A metformina, e na verdade não foi nem a metformina, é o remédio que deu origem à metformina, que me fugiu o nome agora, ele não prosperou porque ele produzia acidose lática nos indivíduos, e aí nas análises subgrupo era quem tinha insuficiência renal, creatinina maior de 1,5. Então essa é a contraindicação clássica, mas qualquer paciente acidótico tem esse risco. Insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, são situações que podem evoluir para insuficiência renal, então a gente evitava usar, aí entrando no que o gastro falou, nos congressos a gente discute artigos mais novos, que insuficiência cardíaca não é tanto risco, e metformina é um remédio muito bom para o diabetes, não tem nada melhor, tem vários remédios novos saindo, mas nada é melhor consistentemente. Empaglifosina, vocês ouviram falar, SGLT2, se nunca ouviram falar, coloquem ali SGLT2 no Google, é uma coisa nova que talvez vá cair uma questão, enfim, os endocrinologistas estão bem empolgados, alguns estudos que talvez seja do mesmo patamar que a metformina, mas todos os outros remédios da aula de diabetes, que tem 10 classes, não tem o mesmo nível. Então, desculpa te interromper, já existem, agora há pouco tem congresso brasileiro de nutrologia, e tem gente indicando, e eles estão se posicionando acerca de fazer um estudo mais sólido, que eles vão ver, tem feito só de caso controle, pacientes usando metformina depois de refeições ricas em açúcares. Então o cara usa a metformina como profilaxia para a absorção de todo aquele açúcar. Bem interessante. Já que não faz tanto mal. Sim. Gestante, vários policísticos, enfim, a metformina é um remédio antigo que passou no platô de massa. Então, justamente, como a metformina é uma coisa antiga, então a gente se cobra coisas diferentes. Então, um remédio bom, antigo e bem interessante. Vamos adiante para não passar muito. Então, assim, alcalose na letra A, que assim, eu lembro que tinha uma coisa de pH e tal da metformina. Errei. Eu lembro que o paciente tinha uma doença na cardio, o residente falou para tirar, errei e tal. Insuficiência cardíaca, é acidose, enfim. Pancreatite é os outros, as gliptinas e tal, que tem risco de pancreatite e tal, porque elas inibem lá o pâncreas, enfim. Então, assim, é tudo meio de pegadinha e tal para confundir a gente. Não, é insuficiência renal, é o caso da metformina.
Exame de contraste, se vocês preencheram o termo de consentimento de um paciente nos estágios para levar para a radiologia, está escrito lá o uso de metformina nos últimos, vou ter que... Pacientes uso de contrastes iodados, é que pode fazer uma nefropatia por contraste, se estiver dando metformina é um problema. Assim, então, isso é legal para a gente lembrar. Check-up é um capítulo bem legal, então, um capítulo que ninguém manda a gente ler, que a faculdade, vocês perceberam, a maioria deve estar no último ano, ela é bem segmentada, assim, eu sou cardiologista, dou aula de cardio, o cara dá aula de endócrino, o cara dá aula de nefro, e ninguém fala do capítulo de check-up, que tem lá no início do CS, início do Harrison, um capítulo bem legal, ele tem tudo, o que o paciente tem que fazer, com que idade tem que fazer colonoscopia, adianta fazer eletrocardiograma, isso eventualmente cai na Higgs. O pessoal da medicina preventiva às vezes fala dessas coisas também, mas é um capítulo bem interessante. E eu estou falando isso justamente nessa questão que o capítulo de check-up deixa a gente meio na dúvida, porque essa questão não é de check-up, essa questão é o pessoal da Reumato, a gente que fez, e perguntou em quem que a gente faz densitometria. E eles literalmente colocaram essa tabela do Harrison. Então, a tabela do Harrison é essa questão. Então, densitometria óssea em mulheres mulheres acima de 65 e homens acima dos 70, independente de qualquer coisa. Em mulheres mais novas pós-menopausa, em adultos com fratura depois dos 50 e com alguma doença, artrite reumatoide, usar corticoide, que vai ser causa de osteoporose. Então, é o que eles dão pra gente, mulheres acima de 65, homens acima de 70, fratura depois de 50 e pós-menopausa. Eu fiz essa questão, eu queria marcar então, mulheres acima de 65, isso a gente aprende, a gente sabe, pós-fratura depois de 50, 3, e pós-menopausa. Então, eu queria marcar 1, 3 e 4, e aí eu não consegui marcar 1, 3 e 4. E eu não consegui marcar 1, 3 e 4 porque eu poderia marcar isso e falar do capítulo de check-up. O capítulo de check-up não inclui o 2. Então, isso é a sociedade de especialidade, fala que o homem, independente de fator de risco, o check-up, como o homem tem bem menos osteoporose, vai guardar só para prevenção secundária. Se tiver fratura, a gente vai investigar, enfim, se for uma fratura por osteoporose, enfim. Então, bem interessante esse ponto, mas tranquilo, a gente acerta sabendo das mulheres. 65 anos, pós-menopausa e fratura depois dos 50 para todo mundo. Questão prática. Diagnóstico diferencial de crise convulsiva. Então, crise convulsiva, que tem até um nome parecido, tem a crise convulsiva, que é muito menos frequente em emergências, passa os meses na emergência, que crise conversiva. Então, as conversões, os histrionismos ou os Hs são muito mais comuns que as convulsões. E só com essa informação a gente já fica entre A e B. A gente fica meio desconfortável em marcar desordem psicogênica na prova, assim. Mas é bem mais comum, enfim, isso tá, eu já vou mostrar a tabela, a gente só vai anular as outras antes de ver AIT, não é tão comum, assim, uma parte dos AVCs são isquemias transitórias, vão recuperar, vocês pensem nos meses que vocês estavam na emergência, quantos AVCs vocês viram, enfim, claro, se eu estou lá no paciente internado, eu vou ver vários AVCs, assim, mas se eu estou lá na frente, eu vou ver que eu vou atender 1 trilhão de pessoas para atender um AVC, enfim. Então, a gente sabe que isso é menos comum. Hipoglicemia, dos diabéticos, alguns fazem hipoglicemia, enfim. A gente fica entre A e B. Desordem psicogênica, enxaqueca, síncope e desordem psicogênica. Mas síncope é o diagnóstico diferencial clássico de convulsão, assim. O paciente tem uma síncope, o clínico encaminha para o cardiologista e para o neurologista. E se virem, vão descobrir o que é a síncope. Porque estava lá na outra, enfim, vai ser parte neurológica, parte cardiológica. E tem o segredinho para ajudar a diferenciar, apesar de ser semiologicamente meio complexo, a cardiológica normalmente é hipoperfunde o cérebro, fiz arritmia, então a pessoa apaga, a pessoa fica na horizontal, perfunde o cérebro de novo. Então a pessoa de pé está mal, deitada está bem. Então em poucos segundos ela acordou e até ela pode fazer convulsão. Então aí o Ginter tem experiência de SAMU, sempre vão ligar, o paciente está tendo uma convulsão porque está se debatendo. Todo mundo se debate, faz hipoperfusão cerebral, vocês vão se debater, enfim.
Só que esse se debater, ele é curtinho também. O paciente acorda rápido e se debate pouco e acorda bem e tal, porque não foi uma hipoperfusão, resolveu. A convulsão, uma desorganização neurológica cerebral que vai durar mais tempo. Então, normalmente são minutos de perda de consciência, a pessoa acorda meio perturbada, vai ficar mais tempo se debatendo. Então, esse é um diagnóstico diferencial clássico, então a gente vai sempre incluir a síncope no diagnóstico diferencial de convulsão. Então, é o primeiro aqui diagnóstico. Então, essa aqui é uma tabelinha do Harrison também. Síncope é o primeiro, então etiologia da síncope, vasovagal, arritmias, doenças valvares, cardíaca, hipotensão ortostática, que a gente viu antes, 13 minutos depois de média pressão, enfim. E desordens psicogênicas, a convulsão psicogênica, hiperventilação e ataque de pânico. Ataque de pânico é muito subdiagnosticado. A gente aprende a ter a psicofobia, assim, o paciente tá surtando, isso é histrionismo e tal. Isso é uma doença também, a gente que aprende a ter preconceito, mas o paciente com ataque de pânico é uma doença física, ele está tendo aquilo não tem um substrato conhecido pela gente, não está tendo uma hipoperfusão cerebral porque fez uma arritmia, mas ele está tendo os sintomas que ele está referindo. A gente vai lá dar um benzodiazepínico na crise de pânico, 15 minutos depois você acorda, o que aconteceu, assim, não é por mal, não é simulação. Então eu sempre aproveito quando eu falo das desordens psicogênicas em falar que é diferente o ataque de pânico e o histrionismo da simulação. Enfim, a grande maioria dos pacientes não está simulando, está tendo o problema. E aqui, reconhecer que é comum convulsão, ou é síncope, ou é ataque de pânico, enfim, ou alguma desordem psicogênica. Então é uma questão bem prática, assim, a gente tem alguns conceitos que a gente aproveita, mas é uma coisa bem de dia a dia. Eu fiz essa questão parecido, não igual a essa, para os monitores de farmacologia, e eram 20 candidatos à monitoria e só um acertou, assim, foi bem frustrante para mim, cardiologista, e aí quem quer fazer monitoria são os que mais gostam de farmacologia e tal, e a gente fala disso, apresenta os estudos e tal, e aí dos monitores só um acerta, assim, isso é bem frustrante para o professor, os alunos errarem uma questão que a gente acha que eles vão acertar. E aqui é uma questão que a gente acerta olhando as questões, mesmo se a gente não sabe direito, assim. Então, em quem que a gente dá anticoagulante para prevenção primária de AVE, ou seja, a pessoa nunca teve acidente vascular, para quem que eu dou varfarina, um anticoagulante antigo, ou os novos, da bigatrana, pixabana, edoxabana, rivaroxabana. E aí eu dou para o paciente hipertenso e fibrilado, para o paciente com prolapso mitral, calcificação aórtica, calcificação mitral ou só fibrilação atrial. Então, parece meio lógico, assim, até um cirurgião sabe essa. O Marco vai acertar, enfim. Calcificação não. O anticoagulante não vai evitar calcificação, se é CE, não é. Prolapso mitral, muitos de vocês têm nem sabem. Se é um ecocardio, vai ter o prolapso sem refluxo. Isso é um achado casual do ecocardiograma. E aí a gente fica entre A e D, e aí eu prefiro dar para você que só tem fibrilação ou que tem fibrilação e hipertensão. Então não tem muita dúvida que a gente vai marcar, apesar de tecnicamente ela estar errada essa questão, porque a gente dá anticoagulante para quem tem pelo menos 2 pontos no score de CHADS, que a gente faz o risco de ter um AVC, para ver o benefício da anticoagulação. A anticoagulação pode sangrar, AVC pode fazer trombose, então a gente somos pontos. Ciência cardíaca, hipertensão, 75 anos, diabetes, 2 pontos para stroke, score de CHADS, maior ou igual a 2 pontos a gente dá anticoagulante. E mais recentemente a gente aumentou para CHADS-VASC, a gente aumentou os pontos porque os novos anticoagulantes têm menos risco. Então eu quero anticoagular mais gente. Então eu vou contar sexo feminino também, eu vou contar 1 ponto com 65 anos, eu vou contar doença vascular e eu mantenho 2 pontos para dar anticoagulante, justamente porque os novos anticoagulantes têm menos sangramento e benefício igual ou semelhante. Então, eu fico com hipertensão e fibrilação atrial, mas estaria melhor se fosse que está indicada para paciente com mais de 75 anos e aí estaria certo, porque ele ia dar 2 pontos, já ia da idade e a hipertensão e a gente anticoagulava ele. Mas aqui, tranquilo, a gente fez por eliminação, mas é uma questão bem boa, porque isso é um assunto bem, aí os cardiologistas fazem a questão, todo congresso se fala muito disso,
porque tem esses novos fármacos, enfim, então isso é simpósio satélite, é propaganda, é banner, é janta, enfim. Então isso foi muito rico quando era residente de cardiologia ter essas medicações novas. A gente ganhava um monte de coffee break para as nossas reuniões e tal, os novos medicamentos anticoagulantes, enfim, que são interessantes, enfim, estão aí e parecem ser opções válidas. E aí isso também conta, enfim. A gente estava discutindo de atividades diferentes que a gente pode fazer, estava até pensando em fazer uma live no Facebook, enfim, coisa que é sempre ruim presencial, estou em casa, discutir avanços recentes, porque o cara que está fazendo questão, ele viu no congresso agora, há 2 meses atrás, e faz uma questão para mim, para a Henriques. E o cara, eu vi no congresso, eu vou lá e faço. Então, isso acaba voltando, enfim, uma coisa antiga, que tem caído nas últimas provas, a fibrilação atrial. Questão que poderia cair em cirurgia, assim, essa aula, quando no seu, provavelmente vai ser o Guinter que vai dar essa aula, não vou ser eu. Orientações para o paciente não ter nefrolitíase de novo, prevenção de recorrência de nefrolitíase. Isso aqui foi lá na parte de urologia do Cécio, para fazer esse resuminho aqui, para eu colar, enfim, os detalhes, porque quem não trata isso, a gente fala genericamente, vocês vão ver que com o conhecimento genérico eu vou acertar a questão depois. Mas o conhecimento genérico é que antigamente, eu tenho pedra nos rins, a pedra de cálcio, eu tenho que evitar leite e queijo. Bobagem, isso não se faz mais há muitos anos. Tem que evitar proteína animal. Proteína animal evita cálculo de cálcio e evita cálculo de ácido úrico. Então, proteína animal não. Tiazídicos têm um papel interessante, o diurético tiazídico elimina sódio e reabsorve cálcio, então eu seguro o cálcio e vou ter menos cálcio na urina, vou ter menos nefrolitíase. Então o tiazídico é usado pelos urologistas em pacientes com nefrolitíase de cálcio de repetição. Vitamina C, de forma interessante, aumenta o oxalato, então vitamina C também. Então são as coisas, o paciente com nefrolitíase não usa proteína animal, vitamina C, pode usar tiazídicos, vitamina B6 e o principal de todos é 2 litros de água por dia. Isso, um congresso de cardiologia a gente discutiu e trouxeram, tinha um cara que fez vários ensaios clínicos de dieta, um cara, me fugiu o nome, Lawrence Apple, cara da dieta DASH, enfim, da dieta de hipertensão, e botaram uma ação para ele. É necessário tomar 2 litros de água por dia? Essa foi a palestra dele, assim, bem interessante, gerou um monte de discussão, debate, enfim. Não tem evidência que você tem que tomar 2 litros de água por dia para nada, exceto nefrolitíase, assim. Então a gente usa, e aí está aqui na A1, ingesta hídrica para diluir urina, promover volume urinário de pelo menos 2 litros, então teria que tomar até mais de 2 litros para ter volume de 2 litros, vai prevenir tudo. A gente vê que a gente anula só a C com A1, então isso eles presumem que todo mundo deve saber. Altas doses de vitamina C devem ser evitada, isso a gente recém discutiu, mas vocês talvez não lembrassem, então vamos deixar para depois, vamos ver se a gente marca sem essa. Pacientes com cálculo ácido úrico devem ingerir alimentos ricos em álcalis, como frutas, vegetais e carne. Então é péssimo. Essa tem que saber, assim, não, carne não pode, isso, porque ele presume que com 6 anos de faculdade eu vi um paciente com gota e eu falei para ele que ele não pode comer carne, e a gota é ácido úrico. Então eu marquei, então a 3 não pode. Então a gente corta, ela tem que ter a 1 e não pode ter a 3. Então a gente ficou com a D e a E. Então a gente vê que não vai resolver muito, a gente já ganhou a 4, que não, mas a gente quer a 1 porque a gente aceita que todo mundo sabe a 1, então a gente fica só entre essas duas. E a 4, então, estruvita tem que tirar porque é um foco de infecção permanente, então a gente aceitou. A gente tem que saber a 2, assim, tá? Essa questão... desculpa, eu falei que não pode ter a 3, então a gente ficava entre a B... Não, calma. Não pode ter, vai ficar tarde. Não pode ter a 3, então a gente corta a E. Então a gente fica entre a letra A e a letra D. Não, então a gente ganhou, tá certo. Me parecia que eu não precisava saber da vitamina mesmo, porque quando eu fiz essa questão eu não sabia da vitamina e eu acertei ela. Então, justamente, é o que eu falo para vocês. O cara que faz a questão sabe que é muito difícil o aluno saber isso aqui. Mas ele não está interessado em pegar o aluno que sabe o rodapé do livro, ele quer excluir o aluno que não sabe isso aqui. Então essa questão está excluindo esse aluno que não sabe da proteína e dá certo. Então de novo a mesma coisa, não se preocupar, não se apavorar e fazer com o que a gente sabe e a gente vai adiante.
Isso esteve na moda também, então as provas são modas, assim, são as coisas que se discute. A azitromicina está ligada a doenças cardíacas, então, só que não adiantou muito a gente saber disso, porque todas as alternativas são taquiarritmias, enfim. Então a gente vai ter que saber qual taquiarritmia, e isso é ligado ao prolongamento do intervalo QT, os antibióticos macrolídeos, como a azitromicina, mas também antiarrítmicos, antihistamínicos, antipsicóticos. Então, eu dou haloperidol para o velhinho e o velhinho resolve o delírio e faz uma arritmia, isso é um problema. Ou a pessoa tem refluxo e usa contínuo Plasil. Eu usar Plasil de vez em quando não dá nada, mas eu tenho refluxo, quero usar Plasil todos os dias, isso é problemático. Isso aumenta o meu intervalo QT, o início do QRS até o final da onda T, e isso propicia algumas arritmias. E é o que acontece com a azitromicina, e explica esse artigo do New England de 2012, que foi muito discutido, pacientes com amoxicilina e com azitromicina, então bem mais mortes cardíacas com azitromicina que a amoxicilina, e se eu pegar os pacientes cardiopatas, isso se traduz em bem mais mortes do que se eu der para vocês. Então eu não vou me preocupar em dar azitromicina para uma pessoa de 20 anos, vou me preocupar em dar azitromicina para uma pessoa de 70 anos, então o risco é muito ampliado. Mas aí eu tenho que saber, então, isso eventualmente é cobrado, não é uma coisa tão comum, mas de arritmias as questões são simples. Arritmias ou é fibrilação atrial ou é parada cardíaca, assim, é coisas mais práticas. E intervalo QT acaba sendo parada cardíaca, que está lá, a gente aprende quando discute parada, que QT longo dá uma arritmia chamada torção de pontas, ou torsade de Poix, enfim, típico de vários fármacos, dentre eles a azitromicina. Uma questão de, digamos, essa a gente pode classificar como difícil, enfim, mas não complicado, enfim, se a gente está tranquilo com a história do QT longo, se alguém falou da historinha do QT, a gente acerta a questão, enfim. E QT longo, torsade de Poix, isso aqui tem que estar na mente de vocês automático, QT longo, torsade de Poix, QT longo, torsade de Poix, enfim, então isso tem que estar ligado. Questão barbada, isso quando eu estava na faculdade, teve um vestibular, um colega meu foi fiscal, e ele contou que tinha uma aluna que ia várias vezes para o banheiro durante o vestibular, e aí ele ofereceu para ela um Imosec, conhecido como loperamida, e ela aceitou. Ele tinha na caixinha de primeiros socorros do vestibular, então ele trancou a diarreia, fez uma boa ação, e talvez ela tenha passado, talvez não, isso eu nunca saberei o resultado, mas a questão é barbada, em quem que a gente pode usar a loperamida? Não sei, nunca estudei isso, nem lembrava que loperamida era para diarreia, mas enfim, se eu pensar que ele já me disse que loperamida é para diarreia, e eu tenho que escolher um paciente, eu vou escolher o paciente moderadamente grave, sem febre e diarreia não sanguinolenta, ou eu vou escolher o paciente com disenteria febril, ou o paciente idoso, paciente imunocomprometido, ou o paciente desidratado e com fezes sanguinolentas. Então é questão barbada também, então ele não trouxe. Enfim, a gente também é outra que a gente não precisa nem ler em cima, assim, a gente vê que o paciente diferente é o da alternativa A, enfim, mas só rapidinho, loperamida é um opioide, todos os opioides diminuem o trânsito intestinal, a gente não tranca a diarreia grave porque aumenta o período de toxemia, pode levar até choque em crianças isso é mais grave, imunossuprimidos isso é mais grave. Existem vários fármacos também que a gente usa, mas os opioides e a loperamida em si é o principal. Eventualmente a gente produz constipação com morfina, com codeína, enfim, sem se dar conta. Então quando a gente vai usar num pós-operatório, às vezes mais complicado, a gente acaba tendo que usar um opioide junto com um laxativo. Então aqui é interessante a gente aproveitar e revisar esses dois conceitos, enfim. Uma questão que não é comum, enfim, mas uma coisa interessante. Então, obviamente, a letra A é a escolhida. Febre de origem obscura. Isso às vezes cai em epidemiologia também. Isso não, acho que eu nunca tinha visto em prova de clínica médica, febre de origem obscura. Mostrei para um colega infecto que eu achei... eu estava fazendo assim, sem olhar no livro nada, e aí eu pensei, olha só, febre de origem obscura. Ele falou, não, tá errada a questão. Como assim tá errada? Essa aqui eu não saberia dizer que tá errado. Aí ele falou que a definição de febre de origem obscura da sociedade, não sei o que, não. Aí, quando a gente, eu quero infecto, eu vou para o congresso de infecto, eu surto no infecto, enfim, não. A prova está cobrando conhecimentos básicos, assim. Então, que exames devem ser solicitados para você estar com febre e eu não tenho origem? Febre de origem obscura é uma febre prolongada, não é uma febre de 2, 3 dias. Então, tomografia de sistema nervoso central, será que é necessário? Enfim, porque isso,
um abscesso cerebral assintomático, porque origem obscura, assim, se o paciente está com febre e um déficit neurológico focal, não é obscura a etiologia. Você está com dor de cabeça, náusea e vômito, isso não é obscuro, isso é uma meningite. Então, tomografia central não vou fazer nunca. Aí eu vou ficar com raio-x de tórax eco-abdominal, raio-x de tórax tomo abdominal, ecocardio e ressonância abdominal. Então a gente vai fazer um exame abdominal sempre, porque a origem obscura no abdômen, isso é comum, enfim. E entre ecocardio e raio-x, a gente vai aceitar que raio-x até é mais informativo, que apesar de ter a endocardite, faz parte da investigação, na abordagem inicial, enfim, ele nos pergunta. A gente fica entre essas duas, eco e tomo, enfim. E é muito mais, não tem um motivo técnico para eu dizer por que a gente faz ecografia e por que a gente faz, ou por que faz tomografia. Cada vez mais a gente faz tomografia na emergência, porque a ecografia é mais cara. E entendam por que ela é mais cara, a ecografia. A ecografia, à beira de leito, ela é muito mais barata. O aparelho está aí, ele é baratinho, eu vou lá, coloco e enxergo. Mas a qualificação do médico para interpretar o que está vendo é muito mais difícil, porque a tomografia eu tenho ali a máquina e um técnico operando a máquina e o radiologista vai lá das 8 ao meio-dia e faz todos os laudos. A ecografia tem que ter o médico 24 horas para fazer a ecografia. Então isso na prática, talvez explique, vocês devem ter visto mais tomografia em hospital escola do que ecografia. Mas na teoria, a investigação inicial a gente faz com exames menos invasivos. A ultrassom é livre de riscos, não tem contraste, que no abdômen precisa contraste, não tem radiação, enfim. Então, um monte de exame que vocês estavam lendo enquanto estava falando, raio-x de tórax, ultrassom abdominal e teste tuberculínico. Então, a tuberculose é importante, o raio-x está ali para isso também. Enfim, é o básico. Depois que a gente definiu origem obscura, 38 e 3 semanas, história exame físico, para antibiótico, para corticoide, enfim. Então, uma questão típica, enfim, que eu fiquei pensando bastante quando eu marquei qual dessas duas que era. Nas ecografias a gente tem que pensar do ponto de vista teórico, enfim, investigação inicial, vou fazer uma eco, tem uma coisa estranha, então vou fazer uma tomo. É um screening, a gente faz o exame mais simples antes, raio-x de tórax, eco de abdômen, se tiver alguma coisa no tórax, vai fazer tomografia de tórax, vai fazer, enfim, outras avaliações complementares. O inicial aqui dá a dica que é a ecografia. E a última, uma questão, eu acho complexa sempre, questão de eletrólitos, enfim, isso é muito chato. Teve uma série há uns 3, 4 anos atrás no New England sobre distúrbios hidroeletrolíticos, que eu salvei todos no meu iPad, está lá há 3, 4 anos, enfim, para revisar isso, nunca li, enfim, mas está lá no iPad, um dia eu vou ler. E essas as coisas que está lá naquela revisão. O que não é causa de hipercalcemia? Linfoma, nutrição parenteral total, hipomagnesemia, imobilização prolongada, hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo é uma coisa que eu sempre tenho que revisar exatamente o papel da tireoide, enfim, então eu coloquei essa figurinha para ficar de apoio, como é que é a regulação. Então isso é que endócrino cai basicamente em diabetes, assim, raramente cai. Às vezes cai tireoide, mas vocês viram que essa prova não teve nem diabetes, nem tireoide, nem... Enfim, a única questão de endócrino foi essa, que não era nem bem de endócrino. Mas, então, para dizer que não caiu nada de endócrino, a paratireoide tem um estímulo com o cálcio baixo. Cálcio baixo estimula a paratireoide, que vai agir no osso liberando cálcio, vai agir no rim liberando vitamina D vai fazer a absorção de cálcio. Então, o hiperparatiroidismo aumenta o cálcio e acaba não sendo... Sim, tá certo. Ele aumenta o cálcio, ele está perguntando que não aumenta o cálcio. Então, assim, o hiperparatiroidismo não é. Imobilização prolongada acaba tendo turnover do cálcio, enfim, menos... A pessoa ficar em repouso vai desmineralizar o osso, digamos. O estímulo de mineralizar o osso é feito pelo exercício. Isso vai ser uma causa de aumento de cálcio. E tá uma tabela bem grande de aumentos de cálcio. O hiperparatiroidismo, várias causas. As malignidades ósseas, obviamente, as metástases ósseas. A vitamina D, a suplementação de vitamina D é uma causa obscura, enfim. Eu faço a dosagem lá de vitamina D, que está na moda também.
Não tem nenhuma grande indicação de dosar vitamina D, talvez nem adiante nada ficar repondo vitamina D em pessoas assintomáticas jovens, mas aí a pessoa dosou uma vez, está tomando aquelas gotinhas para sempre, tem uma hipervitaminose, pode ser causa. Linfomas podem produzir vitamina D, por isso que tem linfoma lá, isso é uma informação que tem que ter. Mas essa questão ele está fazendo para a gente saber que a hipomagnesemia não cai, que lembrar do linfoma, lembrar da imobilização. Nutrição parenteral a gente provoca hipercalcemia porque a gente administra o cálcio, então isso por isso acaba assim. Então, ele quer, na verdade, que a gente saiba que a hipomagnesemia dá outras hipos. Então, isso na aula de nefro, assim, que se falou dos eletrólitos e tal, aí as hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia são distúrbios que andam junto. Então, hipo-MG, hipo-K, hipo-CA, todas andam juntas. A hipomagnesemia causa hipocalemia e causa hipocalcemia. Então, o hipo provoca hipo, enfim, isso nenhum hiper. E isso dá manifestações cardiovasculares, arritmias, enfim. Então, essa última não é causa de a hipomagnesemia, porque o hipo-MG causa hipo-K, hipo-CA. E essas as nossas questões de clínica médica. Eu prometi para o Guinter um pouco menos de 1 hora, eu gastei um pouquinho mais. Mas foram os 5 minutos que ele falou antes. Né? É legal ver como ele pensa, porque eu penso assim, ó, quando eu faço uma tireoidectomia, eu sei que o paciente vai ter que suplementar cálcio. É uma forma muito mais fácil que a minha. O cirurgião tem o pensamento mais linear, digamos. Para quem gosta de cirurgia, essa última questão aí. Se o paciente está em uma se eu tiro a tireoide dele, ele vai ter que suplementar cálcio. Se ele tiver a tireoide que está funcionando demais, ele provavelmente vai produzir muito cálcio. Mas eu tenho os hipo. Eu acho muito difícil coisa de PTH, coisa assim, mas justamente aí tu sabe que se tu tirar a tireoide, vai dar cálcio, tu automaticamente já... Pessoal, eu prometo que eu libero vocês às 9h.